Eu já tô gravando, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Sim, beleza. Boa tarde, pessoal. Mais uma aula hoje, né? No módulo 2. E eu, como eu tava dizendo, até para bom para ficar gravado, próxima semana eu não tenho mais aula no curso de estatística. Então, aquele horário de 1 hora às 12h30 passa a ficar livre e vocês vão poder ter aula comigo se vocês aprovarem. A maioria aprovar aquele horário, a gente pode adicionar para concluir mais rápido, né? O curso de programação. E o curso maior, o curso fixo de programação para análise de dados, está encaminhando, tá? Eu vou enviar essa semana para a coordenação uma proposta e, como eu disse a vocês, eu vou contar com a maioria de vocês, meio que com um abaixo assinado, né? Com se comprometendo a participar do curso, a ter interesse e dos horários lá do curso, né? Que eu vou botar provavelmente ali de 1 às 3, né? Aulas de 1 às 3 horas, terça, quarta e quinta. Toda terça, toda quarta e toda quinta, de 1 às 3. E aí a gente vai criando esse curso por disciplinas, né? Cada disciplina de 40 horas. E vocês, inclusive, até recomendo, né? Refazerem, assim, digamos assim, o tempo que você puder aproveitar. Mas vai ser algumas disciplinas vão ser bem parecidas com esses cursos que vocês, com esses módulos, né? Então, hoje a gente vai falar de arquivos, tá, gente? Tô compartilhando aqui a tela. Eu vou dar só uma aqui em atividades, uma revisada aqui. Tem uns slides, né, do curso. Eu não botei os slides aqui em nenhum vídeo de arquivos ainda. É o 9. Mas já tá pronto e eu vou colocar. Beleza? Deixa eu só ligar aqui. Então, o uso de arquivos. Quanto carrega ali. O uso de arquivos, pessoal, a ideia é qual? É que até agora, até o momento, a gente só fez códigos, né? E executou esses códigos, mas sempre que a gente quer fazer algum armazenamento de informação, a gente armazena em variáveis, né? E é temporário, porque essa informação ela está na sua, não, né? Eu costumo dizer, está na sua memória RAM, né? Não está na sua memória RAM, está na memória RAM do computador. E assim que você conclui o software, né? O seu programa, que você termina, a informação também é perdida. E a gente sabe que em geral não é assim que a gente trabalha. Os softwares eles armazenam os dados em alguma estrutura de armazenamento permanente, né? E normalmente o início de tudo, né, vamos dizer assim, a forma mais básica de armazenar permanentemente é em estrutura de arquivos e arquivos de texto ou arquivos CSV, a depender do tipo de arquivo que você está trabalhando. A ideia é que você agora começar a entender como eu armazeno essas informações. Eu posso armazenar de forma estruturada, de forma semi-estruturada, de forma não estruturada. Só para vocês entenderem como seria uma forma estruturada. Imagine que você está guardando informações e você tabula essas informações como se fosse uma planilha do Excel, né? Onde cada coluna significa um tipo de informação e cada linha significa um registro, né, uma ocorrência daquela informação. É muito parecido com uma tabela mesmo, é tabular. Né? Imagina aí você vai fazer um cadastro de pessoas, cadastro de alunos. Cada coluna identifica o tipo, né, ali o seu nome, o outro é a idade, o outro é o nível escolar, o outro é o seu CPF, a outra informação pode ser o seu e-mail. Então cada coluna seria esse tipo de informação, né? E cada linha uma ocorrência, né? Que no caso poderia ser cada um de vocês, né? Basicamente isso aí. Basicamente isso aí. Eu vou
preparar aqui um... Então, o que a gente vai mostrar hoje é como fazer isso em Python, né? Salvando em arquivos. Eu falei aí de uma forma estruturada, beleza? E o que seria basicamente uma forma semi-estruturada, ou seja, não necessariamente totalmente estruturada dessa maneira, né? Eu estou sem o mouse aqui, esqueci o mouse em casa, eu estou no notebook. Vai ficar aquela gravação um pouco chiada, né, quando eu gravo aqui nesse notebook. Mas dá para vocês ouvirem bem aí depois. Como eu sempre digo, a gravação do notebook é mais para a gravação do notebook é mais para registro mesmo. A gravação em si, né? Porque a aula vocês podem depois pegar no material e tudo mais. Falando em material, inclusive eu vou colocar uma versão nova do material, até porque esse capítulo de arquivos eu dividi em 2. E vocês vão ver lá, tá? Eu vou colocar uma versão nova do material, vou colocar uns slides novos, um vídeo desse assunto, que eu não coloquei, pra você que tem colocado, eu não tenho colocado ainda. Beleza? Então vamos lá. Então essa é a ideia de arquivos. Então vamos logo para a prática. Como é que em Python eu posso abrir um arquivo, né? Como é que eu posso abrir um arquivo em Python? De que forma? Eu vou aqui abrir um projeto. Eu tenho esse projeto aqui já com algumas... Vou até deixar ele aqui pronto. Mas eu vou desconsiderar esse que já tinha aqui de uma outra aula. Tá? Eu vou criar aqui um arquivo novo. Tá? Vou criar um arquivo aqui. Aqui vocês já sabem, né? Eu abri um projeto em Python, uma pasta qualquer, e vou criar aqui um arquivo dentro dessa pasta chamado files.py, né? E aí, por exemplo, como é que eu abro um arquivo em Python, né? Se eu quiser simplesmente... Deixa eu botar aqui para vocês ficarem me vendo. Tá. Se eu quiser simplesmente abrir um arquivo, eu tenho funções em Python para tudo isso, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma variável, Python é bem simples, né? Opa, criei generate code, mano. Posso ter uma variável aqui, file, que eu criei, ou arquivo, como eu queira. E aí eu vou usar a função open do Python, né? Tô com a telinha um pouco pequena aqui hoje, né? E aqui eu vou escolher qual arquivo eu vou abrir. Então, nessa função open, você deve estudar os parâmetros dessa função, né? E aí eu vou dizer, eu vou abrir o arquivo, sei lá, names.txt, certo? E eu tenho que dizer um modo, especificar o que é que eu quero fazer com aquele arquivo. Então eu posso botar leitura, eu posso botar escrita, eu posso botar leitura e escrita. Então isso você não vai decorar, você vai procurar e vai estudar. Então eu posso chegar aqui e botar um tipo de modo, né? Vou botar R. Então eu estou dizendo o quê? Que, ó, várias opções, né? R eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu apenas vou ler o arquivo, né? É o padrão. Inclusive, se você não colocar nenhuma informação, essa é a informação padrão, né? Então, file vai ser um arquivo. Você abriu o arquivo names, né? Você abriu o arquivo aí names, que teria que existir aí, né? Existe na mesma raiz do projeto, no mesmo local. E aí eu posso dizer assim, text, né?
agora vai pegar o file, que é a gente já pode dizer um objeto, né? Porque ele tem um conteúdo do arquivo, e ele vai aqui, eu posso dar uma coisa chamada head. Ele vai ler o conteúdo desse arquivo, ele vai ler tudo de uma vez aí. Então text vai ler todo esse conteúdo que tem lá nesse arquivo, né? Então se eu der, por exemplo, aqui um print, agora text, certo? Ele vai imprimir esse conteúdo, né? E aí, lembre, você abriu um arquivo, você depois tem que fechar esse arquivo, porque senão ele fica lá na memória consumindo espaço, né? Se eu rodar aqui, files. Olha lá, ele rodou aqui embaixo, eu não sei se você está conseguindo enxergar, Tiago e depois Holanda. Em names, ó, esse arquivo aqui, text, já existia no meu projeto, eu já tinha criado. Tem uma linha com o nome Tiago, outra linha com o nome Holanda, e eu posso colocar outras informações aqui, tá? Então o que eu fiz aqui foi simplesmente abrir um arquivo, ler, né? Ler todo esse conteúdo, esse read faz isso e imprimir todo esse conteúdo, beleza? Agora, se eu quero escrever no arquivo, né? Eu quero agora, vou abrir esse arquivo, mas eu quero abrir ele como escrita, né? Eu quero agora abrir o arquivo no modo de escrita. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu posso aqui abrir o arquivo, dizer assim, por exemplo, file return, vamos escrever, criar essa, podia criar o mesmo, podia ser o file, tá? Não tem problema usar o próprio, só para demonstração aqui. Você vai abrir um arquivo, por exemplo, data. Você tem que botar entre aspas aqui, né? Data.txt, e aqui você vai dizer W, você vai dizer o quê? Agora eu quero abrir esse arquivo no modo de escrita. E eu quero escrever um texto nesse arquivo. Então eu vou fazer o quê? Eu tenho um file, já abri ele. Agora eu pego ele aqui e escrevo read file. Como ele não rodou, né, esse file aqui. Não, Thiago, open, tá faltando, né? Abro o arquivo read e aí eu vou escrever, por exemplo, nesse arquivo um outro nome. Eu vou escrever aqui file, escreva Maria, né? E aí eu quero fazer uma coisa aqui, tá, não vou fazer nada por enquanto. E file.close, tá? E eu vou rodar, veja, não sei se isso. Deixa eu ver, abrir o close, fechou. Data, eu pedi não pedi para imprimir, né? Tá aqui, mas tá aqui, ó, data.txt. Ele criou esse arquivo, né? E tá aqui Maria. Veja que ele criou porque não existia, né? Não existia. Se eu rodar novamente, ó, ele não vai adicionar Maria de novo, tá? Se eu vir aqui em Files, por exemplo, e mudar aqui para Maria Amélia, mandar rodar, esse data agora, ó, Maria Amélia. Inclusive a codificação aqui não está válida, né? Beleza? Então assim, ele escreve por cima nesse tipo de informação, porque estou fechando o arquivo. Agora se eu fizer isso aqui, vou botar Maria, aí olha isso, file.read, aí vou botar Ana Clara, aí vou escrever e vou botar Amanda. Se você rodar aqui, ó, quando você for pro data.txt, olha como tá, ó, tá Maria, colado Ana, espaço Clara, colado Amanda. Mas ele gravou os três textos. O que é que acontece? Eu queria dar um pula-linha, né, coisa desse tipo.
Então, na programação, você chama isso de caractere de escape. Para pular uma linha, isso aqui é meio que padrão, você coloca um barra, contra barra N, contra barra N. Então, meio que você vai agora pular uma linha depois de que gravar cada nome. Veja que ele aqui não sobrescreveu. Por quê? Porque eu só fechei o arquivo no final. Né? Antes ele estava sobrescrevendo o conteúdo porque eu estava abrindo, fechando e escrevendo por cima. Então agora como ficou, ó, ele pulou uma linha. Beleza? Bem básico isso aqui, tá, gente? Uma outra forma de você... um outro modo, né, de você salvar em arquivos. E aí você já começa a pensar, ah, Thiago, legal, então eu posso criar uma estrutura, né, um arquivo, uma estrutura de dados, já pensando numa coluna, né, onde eu vá pulando linhas, né, coisa do tipo assim. Posso até criar algo assim, eu escreva, olha, file.read nomes e pule uma linha, né? E quando eu rodar, ó, o arquivo data, ele vai ter aqui nomes e vários nomes, né? Então você já começa a poder pensar, bah, beleza, então eu posso já pensar em algo desse tipo. Nomes, sei lá, um barra T, e-mails, e pula uma linha. Aí Maria, contra barra T, aí você pode pensar assim, uma forma estruturada de você salvar os dados, né? maria@gmail.com. Vamos ver se isso aqui vai contra barra T. Aí você bota anaclara@gmail.com. Amanda arroba. Se você rodar isso aqui, veja. Olha como ficou data, né? Você tem um escape aqui entre nomes e e-mails que é uma tabulação, né? Não é um espaço não. Isso aqui é um tab, tá? E aí você também tem aqui, ó. Então você já imagina que quando eu ler esse arquivo aqui, é possível que eu consiga usar um read desse aqui depois, ó, um arquivo para abrir esse arquivo depois aqui e ler ele e quebrar essas informações, ter elas de volta em uma lista. E você vai programar e vai conseguir fazer isso. É possível, né? Se vocês estão conseguindo entender. Do mesmo jeito que eu li aqui o open, eu posso ler esse data aqui, tá, por exemplo, data.txt e ele vai imprimir aqui data, ó. Então esse text, essa stringona todinha. Mas é possível você conseguir percorrer, por exemplo, esse arquivo e obter essas informações em partes, né? Mas vamos lá. Uma outra forma, não é a ideia aqui, é você aprender a usar as funções de abrir, fechar arquivo, leitura e escrita. Né? Outra forma é você usar o modo X, né, o X, que é para você tentar... Opa, a bateria aqui tá fraquinha. Está carregando. Que é uma forma de você criar aí de forma segura também um arquivo, né? O X. Não faz diferença aqui eu mostrar isso agora, né? Porque se você tentar criar aqui com X, ó, se você for abrir um arquivo, na verdade, o Open, e botar os X aqui, por exemplo, o modo X ele é utilizado para você criar o arquivo de forma mais segura, né? O arquivo ele só vai ser criado se ele não existir, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu fizer isso, né, ele vai gerar um file exist erro aí, né? Aqui, ó, file exist, porque o arquivo já existe, né? Então,
O X ele só vai criar se ele já não existir. Porque é o seguinte, se esse arquivo já existir, esse data aí já existe, e eu fizer qualquer mudança aqui na escrita dele, eu vou perder os dados anteriores, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tem o modo B também, que é para você quando quer trabalhar com arquivos que não são textos, são binários, né? Como, por exemplo, imagens, vídeos, arquivos PDF, entre qualquer outra informação. Né? Então, por exemplo, se você quiser abrir, eu tenho uma imagem já salva ali, você quiser abrir, por exemplo, File, Image, vou abrir aqui um Open, abra aqui arquivo, vou abrir, tá aqui Images, ó, barra Images, Thiago.jpg. Então eu posso pegar aqui, fazer Images, barra Thiago.jpg. E aí eu vou fazer o que? Eu quero ler um binário, é isso que ele está dizendo. Abre a imagem em binário, no modo binário, beleza? E aí os dados, eu posso chamar aqui de data image, vai ser file image, né, ponto read. Você vai ler esses dados aí em binário. Se você, aí, lembra, depois você tem que chegar aqui e dizer file image ponto close, né? Mas ele vai ler, tá? Ele vai ler o normal aqui esses dados, né? Como binário, beleza? E aí tem vários outros, pessoal. Tem o modo texto, né? Quando você quer abrir um arquivo modo texto. Agora tem um bem legal, que é o modo leitura e escrita. Quando você coloca um mais, por exemplo, você coloca aqui, ó. Eu quero, porque veja, esse arquivo aqui, ó. Se eu tentar, por exemplo, file eu abrir como leitura, né? Aqui, ó. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, file.read, escreva no arquivo nomes, sei lá, nome, sei lá, só escrever qualquer coisa, ele vai dar um erro, né? Porque I/O, esse I/O aqui significa input e output, unsupported operation, not readable, ou seja, eu não posso ter essa operação, né, não escrita, porque esse arquivo foi aberto para leitura. Mas eu posso abrir um arquivo, file, por exemplo, file IO ou file read, vai ser o que? Um open, abra data.txt, como leitura R+, ou seja, ele vai entender aqui como leitura escrita, né? Então aí você pode abrir o conteúdo do arquivo e você pode adicionar. Por exemplo, você pode aqui pegar content, no conteúdo, dizer file readWrite.read. Então você vai ler todo esse conteúdo desse arquivo data, né? Você vai ler ele aí. E agora você vai poder dizer assim, ó, pegue a file read, isso aqui, e escreva nele qualquer coisa nova, né? Escreva nele aí /n para pular, né? Ou não, novo registro, né? Então você vai escrever e aí você vai finalizar. Beleza? Então aqui você leu, o conteúdo dele está aqui em content, né? Você leu o caba todo e escreveu.
tá? E aqui você, no mesmo arquivo, você vai abrir data. Foi data, foi? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui o... no caso aqui eu tenho... Deixa eu fazer aqui um negócio. Barra N aqui para pular uma linha, novo registro. R mais. O que é que eu tô esquecendo aí? Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou pedir para print ele não... Eu tô esquecendo alguma coisinha aqui, mas eu quero mostrar a vocês. Não tô vendo o erro. Mas beleza. Daqui a pouco eu vou descobrir. Deixa eu continuar, senão a gente não conclui. Até porque tudo que eu tô fazendo até agora é só para mostrar para vocês. Porque na prática mesmo, a gente vai... Sim, só um detalhe. Além do RW, a gente pode também... Do R+, tem o W+, né? Que ele é de escrita e também leitura. Tá? Ah, tá. Entenderam aí o que é que aconteceu, né? A questão é a seguinte. Quando eu coloco aqui W+, ele é primeiro de escrita. Então o que é que acontece? Esse aqui é o risco que eu falei para vocês agora, quando a gente falou de abrir o arquivo pro X aqui. Ele só cria o arquivo se ele não existir. Se ele existir, ele não cria. Isso é uma questão segura. O que foi que ele fez aqui? Primeiro ele escreveu. Ele leu aqui, mas primeiro ele escreveu no arquivo. Apesar de que esse objeto aqui, file read write, ele também é de leitura, né? É tanto que eu apresentei o conteúdo dele aqui, ó. Só que o que ele fez? Ele primeiro escreveu no arquivo. Beleza? Primeiro escreveu no arquivo. No caso aqui, para eu adicionar, eu vou usar o outro modo, que é o append. A gente vai ver já já. Para adicionar um conteúdo. Beleza? Que é esse aqui. Esse aqui. É o append. É porque eu não tinha falado do append antes. Ele vai adicionar um conteúdo. Então, ó, se eu gerar agora, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Ó. Novo registro. Entendeu? Ele pegou esse de cima. É aqui, ó. Ele criou esse data. Presta atenção. Ele criou esse data aqui. Colocou essas informações. Esse aqui foi o de imagem. E o que é que ele fez aqui? Leu data. E agora ele adicionou um novo registro. Depois imprimiu.
print content. Beleza? Depois ele imprimiu. Se eu boto o W aqui, ó, o que é que acontece? Ele vai criar aqui em cima com esses. Só que como esse é de escrita primeiro, ele vai apagar aquela informação. Ó. Aí vira novo registro. Tá? Ele apagou. E se eu boto aqui leitura, ele é primeiro de leitura, por isso que agora ele está apresentando aqui o content. Ele está lendo esse conteúdo aqui. Ele gerou e depois mostrou. Né? Por quê? Primeiro ele criou essas informações. Aí ele leu. Adicionou esse novo registro e imprimiu. Né? Então, depende muito do que você vai querer fazer. Agora, independente de tudo isso, do módulo ou não, a forma mais correta de você usar arquivos é usando a estrutura with open. Você vai sempre agora, a partir de agora, fazer assim, ó. Não o open diretamente. Por quê? Porque essa forma ela é recomendada porque ela já trabalha essa questão do gerenciamento do arquivo. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui e fizer data.txt, né, e disser que eu quero abrir ele como leitura, aí eu faço assim depois, ó, as, um alias que a gente chama, as file, ou seja, dois pontos, ou seja, eu estou dizendo, abre esse arquivo como leitura, né, e assim, chame ele, se referencie ele como file, né, e aqui eu tenho um bloco aqui embaixo, igual nas outras estruturas que a gente aprendeu do Python, né, então, aqui você agora vai dizer texto, por exemplo, se eu disser text, recebe agora file.read, entendeu? Então agora você vai, opa, isso aqui não existe não, é o costume, vai pegar todo o conteúdo e eu posso, por exemplo, imprimir text. Tá? É só uma forma, porque aqui, olha, tem imprimir novamente, né? Aqui eu não vou me preocupar, em fechar o arquivo, beleza? Então não é necessário usar o close, o Python ele fecha isso automaticamente. Isso é mais seguro e organizado também. Tranquilo? Se eu quiser escrever, aqui eu estou fazendo exemplo de leitura, mas se eu quiser escrever, não muda, tá? With open em data.txt, você pode criar um W aqui, S-File, e aí você pode dizer file.write. Então, ó, se você abrir o arquivo, ele escreveu aqui, o Python é massa. No final de tudo, ele sobrescreveu tudo que passou aqui, né? Ele imprimiu, blá, 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 blá. No final, ele sobrescreveu. Certo? Galera, para concluir, né? Eu queria chegar num ponto mais avançado, talvez... Eu não tenho pressa de conteúdo, sabe, gente? Se eu precisar dar mais aulas, eu prefiro que seja assim, devagar. Mas para concluir, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui no conteúdo,
como é que várias formas de a gente ler arquivos, né? Depois eu posso falar para vocês pelo menos da estrutura do que é um arquivo CSV, do que é um arquivo JSON, porque são muito importantes, tá? Mas a forma da qual você vai ler arquivos é muito importante, porque vai falar muito da sua performance, né? Da sua performance. Então, por exemplo, até agora a gente utilizou uma maneira, mas existem várias maneiras. A gente utilizou uma maneira que é usando o head, né? Só que o head ele lê todo o conteúdo do arquivo. Imagina aí tu lendo um arquivo de 10 GB. Existe, né? Vários. Aí tu abre um arquivo de 10 GB, mesmo de texto, ele vai lá ocupar 10 GB na tua memória, né? Se o teu computador tiver só 8, tchau. Se tiver 16, provavelmente também vai encher tua memória. Então, essa questão de performance é importante demais. Então você tem um read, mas você também tem um readline, tem um readlines, né? Tem umas formações básicas e você pode também fazer uma interação com o for. Então, por exemplo, imagina aí que tu quer ler agora todos os dados lá que tem aquelas linhas, né, que tem lá naquele arquivo. Então você vai aqui fazer o if, a partir de agora é assim, né? O if open abra data.txt, né? R como leitura, esse file. Eu posso chamar ali de file, files, arquivo que eu quiser, tá? Esse é o nome, praticamente é uma referência para a minha variável que vai acessar esse arquivo, beleza? E aí eu posso dar aquele velho content.read, né? Ok, content. Já fiz isso. Vou pegar todo o conteúdo. Essa é uma maneira, né? Só que se eu der um print aqui, fora, né? Aqui fora. Terminei a minha leitura. Eita, porque a escrita aqui nesse teclado é horrível. E pedir para ele imprimir content. Mais uma vez, né? Já fiz isso. Não, aqui ele tá lendo. Deixa eu ver onde eu errei. With open read as file. Não. Ô Thiago burro. Conta que tem aqui assim não. Normal, né, gente? A gente. Ó, o novo registro Python é massa, que é o que tá lá agora, né? Foi o que eu escrevi por último. Ó, Python é massa, né? Então ele leu, mas ele leu tudo de uma vez, né? Inclusive eu vou para deixar ele no final com tudo, né? Você seleciona assim com Shift, eu dou um Tab para ele ficar bem adentado, tá? Aí o arquivo fica cheio das informações, né? Nomes, e-mails. Python é massa no final. Beleza? Ele imprimiu aqui embaixo, ó. Tranquilo. Mas ele imprimiu tudo de uma vez. Aí, vocês estão entendendo? E se eu quiser agora, por exemplo, abrir esse arquivo e ler linha a linha, né? Eu poderia, por exemplo, fazer isso. With open .txt linha a linha as file. Então eu quero ler a primeira linha. Então eu posso chamar aqui de first. Vai ser file. Readline. Ele vai ler a primeira linha do arquivo, né? Se eu quiser vir a segunda linha, second. File.read.
Beleza? Não preciso me preocupar com fechar nem nada. O que é que acontece? Se eu vai imprimir, ó. Ele vai imprimir agora, ó, no final, nomes, né? E depois ele imprimiu Maria e arroba, linha por linha, certo? Leu cada linha, primeira e segunda linha. No caso aqui, o que é que acontece? Ele não vai ler a segunda linha. Eu vou quebrar aqui os espaços, tá? Não sei se vocês lembram dessa função aqui do string strip. Para ele tirar os espaços em branco. Ó, ele começa daqui, ó. Né? Eu vou até dar um print aqui diferente, só para marcar. Né? Depois dele é que ele começa a imprimir aqui, tá vendo? Nomes e e-mail. Ele não pegou aqui porque eu escrevi first line, porque eu escrevi second line, não, tá? Ele pegou porque quando ele diz file red line, ele lê a primeira linha. Ele lê a primeira linha e ele aponta, como se tivesse um apontador, para a segunda linha. Então, quando eu der outro file redline, ele vai ler a segunda linha. E ele já está apontando para a terceira. Sabe como é? É mais ou menos isso aqui, ó. Ele aponta para a linha 1 aqui, ó. Aí ele lê isso. Quando ele termina de ler, ele começa a apontar aqui para a linha 2, como se fosse esse cursor. Aí ele lê. Aí ele já aponta para a linha 3. Ele lê, já aponta para 4. Ele lê, já aponta para 5. Ele lê. Pronto. Não existe mais informação. Beleza? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você pode ler esse cara, então, dentro de um laço de repetição que você já conhece. Né? Se eu digo assim, isso aqui só, ó, o if, eu gosto de repetir, para vocês também, eu tenho que dar o costume a vocês, né? Quanto mais vocês repetirem, data.txt R. Ah, professor, mas hoje o Anthropic tem um cloud que já faz. Massa, velho. Massa. Eu acho arretado. Mas tenha calma. Aprenda a estrutura, aprenda a arquitetura. Quando você for implementar, aí você utiliza as ferramentas. Mas aprenda assim. Certo? Escuta o conselho do Zé. Escuta o conselho do Zé. Depois você usa IA para o que você quiser. Começa a aprender as ferramentas. Mas não vai de cara para IA. Cliquei aqui, já fez um aplicativo e eu não sei nem o que está acontecendo ali, eu não sei nem o que é um objeto. Aí não. Aí tu vai se perder todinho. Der um probleminha ali no código, tu vai se perder. E a IA também. Pelo menos a IA que a gente tem hoje, mesmo sendo muito boa. Mas vai se perder se você não tiver um bom conhecimento. Então, você abriu aí. Se eu der um line aqui, line file .redline, vocês já entenderam que vai ler uma linha. Mas se eu fizesse isso aqui, eu quero continuar enquanto linha. Se eu disser isso aqui, ó, ele leu a primeira linha. Aí eu posso fazer isso, ó, enquanto um while line, né? Enquanto line existir, eu lhe pergunto, line existe? Existe, porque line acabou de receber uma linha aqui. Então ele é verdadeiro, né? Ele existe. Imprima. Eu vou chamar aqui de linha. Vou botar um F aqui já para... Aí vou botar o line aqui dentro.
Quem não entender essa estrutura, né? Me diz. E vou dar um strip aqui para tirar os espaços em branco. Então ele imprimiu linha aqui, ele imprimiu line. Enquanto line, imprima line. Só que eu quero ler a próxima linha. Se eu rodar esse código aqui, ele vai ficar infinitamente aí. Enquanto line, imprima line. E ele vai ficar imprimindo sempre a primeira linha. Só que o que é que eu quero agora? Eu quero ler a próxima linha. Enquanto line, imprima line e leia a próxima linha. Ready? Ready? Ô Thiago, file.tdh. Então ele vai ler a próxima linha agora. Next line, next line. Aí, aquilo que eu disse. Ele quando leu a primeira linha aqui, ele lê, coloca o conteúdo dentro de line e aponta para a segunda. Aí ele te diz, line existe, existe. Então entra no while. Entrou no while. Imprima aí, ó, linha. Imprima line, o que é ela, né? Sem os espaços nos finais. Ok. Mas lembra que ele está apontando para a próxima. Então leia a próxima. Aí leu a segunda linha. E aponta para a terceira. Enquanto line existir. Epa, alguma coisa. Tô dando uma vacilada aqui. Porque ele fechou o line ali, né? Deixa eu tirar isso aqui. O R é padrão. Tanto faz. Tá? Como tá de R. Deixa eu ver. Porque aqui ele fechou. Line igual a file. Line. Ele tá dizendo aqui que fechou já, né? Ó. Tá fechada. Então é porque eu tenho que colocar. Acho que eu errei aqui. Certo? Uma falhazinha de observação. Acho que eu tô notando que quando eu dou aula depois do almoço eu fico meio lerdo mesmo. Tranquilo, galera? Então aqui ele está lendo linha a linha, né? Do mesmo jeito você pode fazer isso com for, né? Você também pode fazer isso com for, né? With open data.txt. Não precisa botar aqui, isso é só para leitura, né? As file. E aí eu vou dizer o que? Eu vou dizer assim, para cada linha em file, ou seja, for line in file, né? Para cada linha em file, imprima line.strip. Eu não preciso estar controlando essa linha aí, né? Line, que é a linha.strip. Se eu não errei. Aí imprimiu aí, imprimiu de novo. Imprimiu aqui embaixo. Depois de Python é massa, né? Tranquilo? Para finalizar, eu vou só falar aqui do Redlines. O Redlines ele lê as linhas do arquivo, né, e armazena cada uma dessas linhas numa estrutura que a gente já conhece, que é a estrutura de listas. Então, só para finalizar, eu não vou entrar na outra parte. With open. Se eu pegar aqui agora data.txt as file, tá? Você pode dar aqui um lines. Vou chamar lines, mas eu chamo do que eu quiser, né? File.read. Ou seja, ele leu todas as informações aqui e armazenou numa lista, né? Então, lines agora, como eu estou usando... Não sei se vocês entenderam porque eu estava errando aqui no anterior, tá? Estava dando o print aqui antes, estava dando erro.
e antes não dava, mas é porque aqui dentro eu estava usando o file, o objeto file. E o objeto file já tinha sido fechado quando eu termino o if open, né? Era coisas que eu não estava fazendo aqui, por exemplo. Aqui dentro eu não estou usando mais o file, né, nesses prints. Eu estou usando as variáveis que eu criei aqui dentro do if open, que inclusive elas são visualizadas, né? Eu posso ter, né, acessar essas variáveis aqui fora, né? Então, se eu der um print lines aqui, ele vai imprimir como uma lista, né? Se eu der um print lines aqui, no final ele vai imprimir como uma lista, ó. Aqui embaixo, ó, depois de Python é massa, ó, isso aqui, ó. Veja que ele imprimiu isso aqui como uma lista, mas não está exatamente assim, né? Por quê? Porque, ó, para cada elemento da lista é uma linha. Olha o que ele tem nessa linha. Ele tem nessa linha nomes contra barra T, e-mails contra barra N. Exatamente o que eu coloquei aqui em cima, na hora que eu salvei no final. Então ele vai ler exatamente a informação, né, codificada ali. Ele não vai ler o espaço, ele não vai lhe dar um tab, ele vai ver o barra T. Então ele retorna isso numa lista, ó. Tem uma lista de strings, ó. Tem um string, a próxima linha está aqui, a outra linha aqui, e assim por diante, né? Então, se eu quiser navegar nesses lines aqui, né, eu posso usar um for também. Eu posso dar um for line para cada line em lines, né? Eu tô navegando, né, iterando nele. Eu posso dar um print aqui, dizer f linha, e aqui colocar line. Line que é a linha, né, que ele está pegando em lines, né? E dá um strip aqui para tirar o... Vocês entenderam? Olha, no final ele vai imprimir tudinho. Pegou a lista. Isso aqui é lines, isso que está marcado aí é lines, tá? E para cada line, ou seja, para cada line é uma variável. Eu posso chamar isso aqui de L, do que eu quiser. Ou seja, para cada line em lines, ou seja, para cada elemento de lines, faço o seguinte, imprima esse line. E quem é cada elemento de line? É a linha, né, que está lá em data.txt. E aí ele imprime linha, né, que eu pedi para ele imprimir essa string. Aí ele imprime aqui linha, nomes e e-mails, depois linha, papapá, e assim vai, né? Então isso é um for normal, como você já conhece. Eu posso também iterar ele, né, diretamente no arquivo, direto nele. Só para finalizar, posso vir aqui com if open, iterar direto nele, por exemplo, data, e aqui eu já fazer um for chamado para cada line ou linha, ou como eu quiser chamar isso aqui, né? Agora em quem? No próprio file. Como é um arquivo de texto aqui, ele vai conseguir fazer isso aí, tá? Aí eu posso dizer, ó, imprima linha aí, claro. Line. Mesma coisa, né? Mostrando só como ele repetiu aqui. Eu vou até dar um print aqui só para separar. Né? Ele imprimiu aqui embaixo. Beleza? Aí começa a ter algumas questões que vocês precisam se preocupar. Eu não vou fazer aqui para não prorrogar mais, mas é em relação a conversões, né? Quando você for ler, por exemplo, tudo que você está lendo aí, você está lendo em formato texto. Então, se você quiser somar valores, por exemplo, você tem que converter esse valor que vai vir
para inteiro, para float, né? Se você quiser fazer operações matemáticas, só ter cuidado com os tipos, né? Com os tipos. E para finalizar, eu vou comentar com vocês, só para a gente ver, vocês podem olhar lá no material, tá bem detalhado isso, o que eu vou colocar, tanto os slides, quanto o vídeo, quanto infográfico, tudo aquilo que eu preparo para vocês com muito carinho. O que é o arquivo CSV? É um arquivo separado por vírgulas, tabulado, né, onde cada linha vai ser um registro, a primeira linha é o cabeçalho, normalmente, e a vírgula ela serve para separar os valores. A gente pode até dizer, Tiago, vírgula para separar valores é complicado, porque se eu tiver valores que sejam valores reais, a vírgula vai ser uma diferença lá. Eu digo, beleza. Mas, lembre que vírgula para valores reais, como preço de produto, é no Brasil, né? Então, quando eu digo que o negócio custa R$10,50, é no Brasil. Fora é o ponto. Então, como essa estrutura, tudo isso que você aprende é baseado assim, né, na língua inglesa, né, americanizado ou até mesmo britânico, né? Mas o ponto é utilizado para essas questões, né? Deixa eu olhar aqui o tempo, 56. Beleza, galera? Então, cuidado com isso aí. O CSV é esse arquivo estruturado. E o JSON também é um arquivo semi-estruturado. Eu diria que o JSON ele é semi-estruturado. Você também utiliza bastante o JSON para consultas, né? Para transferência de informações na internet. Então, eu vou parar por aqui. Peço para que vocês, para que a gente não prolongue tanto, deem uma olhada lá no material quanto a esses dois arquivos, tipos de arquivo, beleza?